O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse ontem, em audiência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que vai apresentar um projeto de lei sobre a regularização do trabalho de entregadores e motoristas em aplicativos, caso as empresas não cheguem a um acordo com o governo. Segundo Marinho, as organizações alegam que as soluções propostas até o momento não cabem em seu modelo de negócios e não poderiam ser acatadas. Abre aspas. Eu pergunto, qual modelo de negócio? A exploração do trabalhador? Porque teve a empresa que teve a pachorra de querer discutir com base menor que o salário mínimo. Fecha aspas. Bom, querido Rafael Macris, vamos deixar, nós estamos no século XXI. Quando você fala em 1848, que tinha a linguagem da luta de classes, da ditadura do proletariado, havia uma realidade desumana na segunda fase da Revolução Industrial. Agora nós estamos falando em pleno século XXI. O governo criou o Ministério do microempreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte e outras coisas mais, um nome bonito, alojou o experiente político Márcio França numa salinha ao lado ali do vice-presidente, aliado de primeira hora na campanha. Mas parece que esse ministério não está funcionando. Como é que você vê a possibilidade do Uber embora do Brasil, da outras empresas de delivery também de alimentos embora do Brasil, quebrarem, dos meninos que trabalham ali em condições difíceis, mas pelo menos estão trabalhando, estão lutando, estão batalhando, estão empreendendo. Como você vê esta possibilidade? Você é a favor de taxar também os aplicativos? Ou seja, imposto. O próprio nome já diz, né? É imposto. Qual a sua opinião, Rafael Macris? Ô Capês, primeiro que o Ministério do Trabalho do governo do PT tem mais se colocado como o Ministério do Desemprego. Eles buscam sempre alternativas para dificultar o empregador, dificultar as ferramentas que fazem as pessoas ganhar o seu dinheiro, trazer o seu sustento, a cada dia que passa. Basta você, Capês, como o ministro colocou aí, que tem que acabar com a exploração do trabalhador, basta você analisar a pesquisa do que os trabalhadores de aplicativos dizem. E se você puxar uma pesquisa do SEBRAP, que foi feita, Capês, quase 80% dos trabalhadores de aplicativo de entregas, eles querem continuar trabalhando. Se você puxar para os aplicativos de transporte, mais de 70% das pessoas que trabalham lá querem continuar trabalhando. Perfeito. Hoje, Capês, a gente tem um salário mínimo de R$ 1.320. E sabe qual é a renda média das pessoas que trabalham nos aplicativos? Não. É de R$ 3.000 a R$ 4.700. Os motoristas de aplicativo, por exemplo, Capês, 45% daqueles que ocupam hoje postos trabalhando dessa forma, eles mantiveram as suas atividades, ou seja, eles estão ganhando uma renda extra por livre e espontânea vontade. 36% antes estavam desempregados. Rafael, eu vou te perguntar, desculpa, você está me parecendo, você está sendo muito ingênuo. Se o governo está gastando 180 bi de déficit, se estourou o teto de gasto em 164 bi, se quer pagar 50 bi de emenda parlamentar, se o Centrão vai botar orçamento secreto, o que interessa se esses coitados estão ganhando R$4.000 por mês? O que interessa é arrecadar para poder gastar. O governo quer taxar. Hoje a gente tem, Capês, 1.600.000 pessoas que tiram o seu sustento desses aplicativos. Mas não é também só isso, não é questão só da taxação. A questão também é, no final de contas, de uma certa maneira ideológica, né, na tentativa também de boa vontade, talvez, mas de tentar tipificar a relação de trabalho entre os entregadores e motoristas com esses aplicativos como uma relação trabalhista clássica. Isso inviabiliza. Inviabiliza o negócio. Eu queria falar também. Vocês estão falando muito. Com certeza você precisa falar. Não, peraí. Eu acho o seguinte. Aqui
está tendo uma visão de quem tem o pensamento liberal. Liberalismo, capitalismo, liberdade para empreender. Mas nem tudo tem... A verdade nunca está de um lado só. Aqui, à minha direita, somente no sentido físico, não ideológico, está o João Pacífico. À esquerda, que está à minha direita, tem a palavra. Legal. Eu não sei se vocês sabem quanto vale valor de mercado do iFood. É alguma coisa entre 23 e 28 bilhões de reais. Não é uma empresa que está lá, 23 e 28 bilhões. Então, esse é o valor, isso é quanto vale a empresa. Há um tempo atrás, eu fiz uma provocação para o iFood. Eu falei assim, iFood, você vale 23 a 28, mais de 20 bilhões de reais, por que você não trata melhor os motoristas de aplicativo, os entregadores? Ele falou, não, mas eu trato muito bem, vamos fazer uma reunião. Eu chamei uma reunião na Gaia, na minha empresa, chamei uma reunião. Ele falou assim, leva os entregadores que você quiser. Eu chamei 3 aleatórios, de verdade, para ouvir. Porque aqui a gente está em 5 homens brancos, de alto poder aquisitivo, que nunca na nossa vida a gente vai passar um dia como sendo um entregador. E aí eu peguei, literalmente, eu pedi para uma pessoa da minha empresa assim, busca 3 quaisquer. Pegou um de OL, aí eu fui entender o que é OL, um da nuvem, fui entender o que é nuvem, e um que foi desligado. Enfim, os 3 vieram com N demandas, que o diretor, o vice-presidente do iFood, ficou com vergonha. Uma pessoa ficou machucada 2 meses, não recebeu nada, o outro foi expulso do aplicativo sem nenhuma explicação, e depois trouxeram ele de volta, enfim. O que eu acho é que uma empresa que vale 23 a 28 bilhões, ela consegue dar um pouco mais de dignidade. Se as pessoas recebem de 3 a 5 mil, ótimo. O que eu acho que tem que ter é um salário mínimo por hora e uma limitação máxima de horas trabalhadas. E ter um suporte social. Não faz sentido que uma pessoa dessas... teve até caso da pessoa que morreu no trabalho e daí o iFood vai lá e descadastra ela. Nem percebeu que a pessoa morreu no trabalho e não tem nenhum benefício. Essas pessoas são trabalhadores. Faça qualquer um desses aplicativos sobreviver sem os entregadores. Não tem aplicativo. Então, agora, só um minuto. Só uma coisa. Como vai ter assim? O Daniel José, que o comandante quer falar também. Então fala, mas tem uma coisa. Eu quero dizer o seguinte. Também eu acho que esses meninos trabalham horas e horas e às vezes precisa pensar num futuro para eles, porque eles estão só, eles não têm aposentadoria. Então, São Tomás de Aquino dizia, in medios virtu. O que eu estou dizendo é para o governo não meter sua mãozona arrecadatória para dar dinheiro para o orçamento secreto. Não, com certeza. Agora, esses meninos talvez precisem mesmo de ter uma garantia maior para o seu futuro. E eu endosso o que o Capês falou, acho que é extremamente legítimo a gente refletir sobre melhores condições de trabalho para aqueles que estão trabalhando em todos os aplicativos. Eu acho que essa discussão é extremamente legítima e importante. Dito isso, você não pode, como ministro do Trabalho, jogar de cima para baixo uma medida que vai inviabilizar um negócio que hoje que vale 20, 23 bi para valor de mercado para zero. E outra, tem uma falácia nesse argumento, uma falha nesse, não é uma falácia, é uma falha nesse argumento, que é o seguinte, tá bom, a empresa vale 20, 23 bi, não necessariamente você sabe qual que é o resultado financeiro do dia a dia, você não sabe, tem várias empresas hoje em dia, sobretudo de aplicativos, assim, que tem resultados financeiros nos seus trimestres muito questionáveis, que já são resultados até negativos, mas que acumulam o valor de mercado por estar ampliando o mercado, por estar em fase de crescimento. Eu não sei necessariamente qual que é o caso do iFood. E outro problema no seu argumento, João, é que você foi lá e chamou 3 pessoas. 3 pessoas é muito pouco, é uma amostragem muito pequena. Para quem avalia política pública, é muito importante que a estatística seja bem feita para você não assumir que a opinião de 1, 2 ou 3 seja reflexo do todo. Então, é importante a gente ter pesquisas mais amplas. E o Rafa aqui acabou de dar dados de uma pesquisa muito mais ampla. Tem que olhar a metodologia, tem que entender a fundo como essa pesquisa é feita, mas que certamente tem uma amostragem maior do que 3 pessoas e que, consequentemente, vai refletir melhor a realidade da opinião das pessoas que estão trabalhando nessas plataformas. Só 2 complementações rapidinho. Fala 20 segundos, o Farinazzo quer falar também. Pode, 2 coisas rapidinho. Pode fechar, então. Tá. Uma, se você tem um negócio que depende da exploração para ser viável, você não tem um negócio. Não é uma exploração porque ninguém é obrigado a estar ali. É fácil pra gente falar. 80% das pessoas querem continuar trabalhando. Pesquisas feitas pela associação que fazem parte, Uber, iFood, não sei mais, que aí não é pesquisa, ela é direcionada, é óbvio. Olha qualquer reportagem da agência pública que fez.
O iFood, tem uma reportagem que ele mostra como ele infiltra pessoas lá para tentar manipular as outras pessoas. Então, pesquisa feita pela Associação dos Empregadores não é pesquisa, gente. Isso daí já não é pesquisa. Ficou a posição, nossa posição aqui... que eu quero o bem-estar das pessoas que a gente nós queremos garantir o futuro... Se for depender da exploração, não tem negócio. Mas não tá tá bom, então você vai botar um monte de gente. Bom, pessoal, o de mina de carvão vamos moderna. encerrando o programa de hoje.